Fala investidor, tudo bem? Meu nome é Eduardo e nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre as ações da B3 com o código de B3SA3. Para quem não sabe, a B3 é a empresa, é a bolsa brasileira, ela que intermedia as negociações entre o comprador de ações ou vendedor de ações, né? Se você estiver vendendo as suas ações. E recentemente a B3 vem passando por uma queda muito brusca na cotação das ações. Nos últimos 6 meses ela já vem acumulando uma queda de 16%, sendo que o pico dela foi R$ 20,72 e o menor valor, o valor mínimo está sendo de R$ 16, que é o valor atual de uma ação da B3. A B3 é um monopólio, né? Ela é a única empresa que negocia ações no Brasil, então é um monopólio, ela não tem concorrentes. E muita gente estava se perguntando o porquê essa queda repentina, o porquê os acionistas estão com o pé atrás em relação a essa empresa. E nesse vídeo eu vou tentar trazer um pouco para vocês da minha opinião e da minha visão sobre essa empresa. Ela tem um dividend yield de 5,4% nos últimos 12 meses, o que é um ótimo dividend yield. Na minha opinião, qualquer coisa entre 5%, 6% ou mais é um ótimo dividend yield. E, ao meu ver, o principal motivo da queda da B3 nos últimos tempos é por causa de uma notícia que saiu, que é essa notícia, que o CEO do Banco XP, José Beringer, anunciou a saída do conselho da B3 nessa semana, depois de ter sido reconduzido ao cargo em abril. Ele ficaria no posto até 2023. O executivo era o único da XP no grupo. O que aconteceu? Depois dessa saída do CEO da XP do conselho da B3, o JP Morgan deu uma opinião sobre a saída de Beringer, que ela pode estar ligada a uma estratégia da XP para criar uma bolsa concorrente da B3, uma vez que a XP tem cerca de 20% de participação na bolsa da B3. Então a XP facilmente conseguiria abrir uma bolsa própria, uma vez que ela já tem 20% de participação de todas as negociações na B3, ela conseguiria se manter e bater de frente com a B3 em uma situação mais otimista, certo? Após esse, como eu posso dizer, esse boato, porque não tem nada confirmado ainda, a XP não confirmou nenhum tipo de coisa em relação a isso, as ações da B3 começaram a cair, visto que, como ela é um monopólio, a XP poderia ser um concorrente dela. Então, os investidores estão com o pé atrás em relação a isso. Eu vou mostrar mais uns dados aqui da B3, certo? E depois que eu mostrar esses dados, eu vou dar a minha opinião sobre toda essa situação da XP e sobre o futuro da B3, certo? Aqui nós temos o lucro, a receita líquida da empresa nos últimos 5 anos, desde 2016, e como vocês podem analisar aqui, ela tem uma receita líquida, um lucro líquido crescente nos últimos 5 anos. Cresceu bastante nos últimos 5 anos e a tendência é que continue a crescer, porque nosso mercado ainda é muito pequeno. Nosso mercado ainda é muito pequeno. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar uns dados comparando o mercado brasileiro com o mercado americano e vocês vão ter uma pequena noção do quão pequeno o nosso mercado é. Então a tendência é que no decorrer do tempo a B3 cresça cada vez mais, porque vão ter mais empresas entrando para serem negociadas na bolsa. Aqui é a receita líquida e aqui são os proventos, é o pagamento de dividendos que a B3 faz aos seus acionistas desde 2017. Em 2017 ela teve uma média de 15 centavos por ação, 2018 23 centavos por ação, 2019 38 centavos por ação, 2020 71 centavos por ação e em 2021 36 centavos por ação, porque ainda estamos na metade do ano, né? A previsão é que os dividendos de 2021 se assemelhem aos de 2020, chegando na casa dos 70 centavos mais ou menos. E eu creio que no decorrer dos próximos anos a tendência é que esse pagamento de dividendos cresça cada vez mais, certo? Aqui, como vocês podem analisar, só em 2021, nesse ano, ela já realizou 3 pagamentos de dividendos, um no dia 8 de janeiro, outro no dia 7 de maio e outro no dia 8 de abril. Então ela é uma pagadora recorrente de dividendos
ela paga com uma frequência muito alta e um bom valor de dividendos para os seus acionistas, o que é muito bom, principalmente para pessoas com o meu objetivo, que é montar uma carteira de longo prazo com foco em receita mensal, dividendos. Agora eu vou mostrar para vocês uns fatos relevantes sobre a B3, sobre o mercado brasileiro, certo? Que são esses três principais aqui. A B3 é a principal bolsa de valores no Brasil e atualmente existem cerca de 400 empresas negociadas nessa bolsa, o que é muito pouco se você levar em consideração que a bolsa americana tem 2.400 empresas. Então a bolsa americana tem 6 vezes mais empresas do que a bolsa brasileira. O que isso nos diz? Nos diz que o Brasil tem um espaço muito grande para crescer, tanto em questão de empresas negociadas na bolsa, quanto em questão de pessoas investindo na bolsa. Até um tempo atrás, cerca de 500 mil pessoas investiam na bolsa brasileira, o que é muito pouco, levando em consideração que o Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes. Só que recentemente, esse ano, cerca de 3% da população brasileira já investe, o que é um crescimento muito grande em relação às 500 mil que investiam antes, né? Olhando para essa situação, o que você pode tirar disso? Que a B3, ela mesmo que ela seja que apareçam concorrentes da B3, o que é a tendência, quanto mais crescer o mercado brasileiro, a tendência é que apareçam outras bolsas, o que não é ruim, ok? Não significa que a B3 vai, como eu posso dizer, vai dar prejuízo, não significa que a B3 vai cair, você vai perder muito dinheiro com a B3, não significa nada disso. A tendência é que a B3 cresça cada vez mais, mesmo com concorrentes, o que no curto prazo eu acho muito improvável que apareça um concorrente da B3 para o curto prazo. A médio e longo prazo é a tendência que apareça outra bolsa, mas no curto prazo é muito difícil que a B3 tenha uma concorrente. Além de que, no decorrer do tempo, a tendência é que a população brasileira que investe cresça. Como vocês podem ver, os Estados Unidos e o Japão chegam a 50% da população investindo, enquanto no Brasil é apenas 3%. Então tem muito espaço para a B3 crescer no longo prazo. E é isso. Então eu não acho que essa notícia de uma possível concorrência da B3 seja um motivo, como eu posso dizer, um motivo real para ela cair, ok? Eu creio que isso é mais pessimismo do mercado. Para mim, o valor das ações está muito bom. Eu creio que ainda vai cair um pouco mais. Inclusive, no meu próximo aporte, eu estou planejando incluir a B3 na minha carteira. Eu não invisto em B3, porém, devido a essa queda brusca em suas ações, eu creio que eu vou comprar um pouco. Estava esperando cair o preço, então eu vou comprar um pouco da B3. É uma ótima pagadora de dividendos, uma empresa muito boa para o longo prazo, com lucros crescentes. E eu não vejo motivo para não investir e não aproveitar o quão barato ela está. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, é apenas a minha opinião, apenas o que eu pretendo fazer. Se você tem uma opinião diferente, deixe aí nos comentários. Eu vou gostar muito de saber sua opinião em relação ao que está acontecendo com a B3. Se você investe em B3, deixe nos comentários. Se você vai vender as ações que você tem da B3, deixe nos comentários também. Até o próximo vídeo e valeu!